A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida nesse dia de hoje. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, amém? Capítulo 9, capítulo 19, que nos diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, nós vemos que Zaqueu era um homem rico, era um publicano, né? Melhor dizendo, ele era um chefe dos publicanos. E aqui o sentido chefe vem do grego architelones, né? Quer dizer que Zaqueu era um subcontratante, ele tinha outros coletores de impostos locais trabalhando para ele, ou seja, ele era uma pessoa proeminente, ele estava em destaque na sociedade, ele exercia um papel de liderança. Então, além da sua condição financeira elevada, ele também tinha um certo reconhecimento social, né, uma certa exposição social. E nós vemos que, mesmo com dinheiro, com status social, esse homem procurava ver quem era o Senhor Jesus Cristo, né, e não podia por causa da multidão. Ele era pequeno, né? Diz a Bíblia que ele era de pequena estatura. Então Zaqueu subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali, né? O Senhor Jesus Cristo vinha passando por Jericó. Então Zaqueu estrategicamente sobe em uma figueira para ficar em evidência para quando o Senhor Jesus Cristo passasse por ali, o visse, né? E o Senhor Jesus Cristo, quando chega àquele local, né, disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nós vemos que apesar de Zaqueu ficar em evidência para que quando o Senhor Jesus Cristo passasse naquele local, o visse, né, quem estava procurando Zaqueu era Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo faz o primeiro contato e fala o nome, inclusive, de Zaqueu, sem nunca os dois terem se visto ou terem se encontrado. Então, ainda que Zaqueu faça todo esse esforço de se despir, né, da sua magnificência, do seu status social, do seu dinheiro, para ver o Senhor Jesus Cristo, mas quem estava buscando Zaqueu era Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo faz o primeiro contato e chama Zaqueu pelo seu nome, né? E então, logo em seguida, no versículo 7, as pessoas que estavam ali começam a murmurar, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. E as pessoas diziam isso porque os publicanos, os coletores de impostos, tinham famas de ladrões, de defraudadores, de extorquidores e de traidores. Então, imagina, né? O Senhor Jesus Cristo, que era visto como Filho de Deus, como um grande profeta para alguns que ainda não conheciam o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, mas criam nos milagres, nos prodígios que ele fazia. Então diziam: esse homem santo vai posar na casa do maior dos ladrões, né? Que Zaqueu, além de ser um publicano, além de ser um coletor de imposto, ele era chefe, né? Então, na visão dos judeus, Zaqueu era alguém extremamente mau, alguém extremamente impuro, né? Então, por isso eles começaram a murmurar. Mas Zaqueu disse ao Senhor Jesus Cristo: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. O Senhor Jesus Cristo, quando teve um encontro com o jovem rico, citado aqui na Bíblia, esse jovem rico supostamente obedecia a todos os mandamentos, ele queria ser salvo, ele queria herdar a vida eterna. Mas quando chegou na hora que o Senhor Jesus Cristo disse a ele para ele vender os bens dele e dar tudo aos pobres, ele não quis. Zaqueu já disse ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. Nós vemos que houve um arrependimento genuíno em Zaqueu pelos seus pecados, pelos maus, pelos danos e pelos prejuízos, né,
que ele havia causado às outras pessoas, primeiramente vendendo tudo aquilo que ele tinha, a metade dos seus bens, e dando aos pobres. E em segundo lugar, restaurando, restituindo tudo aquilo que ele havia logrado, cobrado para mais das pessoas, imerecidamente. Ou seja, isso aponta para que ele teve um verdadeiro arrependimento dos seus pecados, e que o Senhor Jesus Cristo, acima das suas riquezas, não estava aqui em primeiro lugar, era o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele mostrou amar a Deus, E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vemos que Zaqueu, ele era um homem rico, ele era proeminente, ele estava evidente perante a sociedade, mas faltava uma coisa para Zaqueu, que era isso, inclusive, que Zaqueu buscava acima de tudo, era a sua salvação. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chega na casa de Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo diz que Zaqueu também é filho de Abraão, porque o homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu talvez não fosse um judeu sanguineamente falando, mas ele se tornou um filho de Abraão quando ele vendeu tudo, quando ele comprovou a sua fé, Ele mostrou a sua fé através dos seus atos, Que ele vendeu, deu metade dos seus bens aos pobres e restituiu aquelas pessoas. Então, esse texto nos mostra o seguinte: em primeiro lugar, que Zaqueu não estava buscando nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de bênção material, nenhuma cura, nada, absolutamente nada do gênero. Mas ele estava buscando a sua salvação, mesmo ele tendo riqueza, mesmo ele tendo dinheiro, mesmo ele tendo status social, o que ele queria era a salvação. E ele conseguiu alcançar isso, E nós vemos que ele somente conseguiu alcançar isso mostrando a sua fé, ele mostrou a fé dele. A fé, segundo a Bíblia, nos conta que a fé ela é evidenciada através das nossas obras. Não que as nossas obras vão nos dar o direito de ser salvo, não é isso. Mas as nossas obras mostram, exibem e confirmam e fortalecem a nossa fé. Então, Zaqueu, através das suas obras, mostrando seu verdadeiro e genuíno arrependimento, que ele cria que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, que o Senhor Jesus Cristo tinha a capacidade de dar salvação a ele herdou a salvação, Então, quero dizer para você nesse dia de hoje, talvez você tenha tudo aí materialmente falando, você tenha casa, você tenha dinheiro, você tenha absolutamente tudo. Existe algo chamado salvação eterna, Que é o cuidado de Deus para com a sua alma, para que o dia que você desencarnar aqui do mundo físico, para que você não vá para o inferno, para que a sua vida, a sua alma, a sua existência não seja jogada no lago de fogo. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que talvez ainda você tenha tudo que esse mundo, que essa vida possa proporcionar a você, você está tendo a chance nesse dia de hoje de receber a salvação da vida eterna, o perdão dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e herdar a vida eterna. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus nos dá como herança a vida eterna, nos perdoa os nossos pecados, Deus nos livra da morte. Mas aqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo serão condenados, serão jogados no lago de fogo, serão destruídos. E isso quando o Senhor Jesus Cristo vier para julgar a humanidade, quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a igreja dele, aquelas pessoas que não creram, que zombaram, que escarneceram do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que um dia o Senhor Jesus Cristo iria voltar para julgar a humanidade, para buscar a igreja dele, essas pessoas serão condenadas, essas pessoas serão jogadas no lago de fogo, meus irmãos. E nós só temos um jeito de nos escapar da ira vindoura, é pedindo perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, é nos arrependendo e aceitando o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele seja convosco nesse dia de hoje.